Então hoje é Gênesis 23. No capítulo anterior, em Gênesis 22, nós vimos, né, a aprovação, né, de Isaac e de Abraão, né? Vimos que a aprovação, ela, na verdade, veio por parte dos dois, Abraão e Isaac também, porque Isaac também tinha consciência do que estava acontecendo. No finalzinho, no versículo 20, no finalzinho do capítulo 22, é porque a Bíblia, ela foi escrita, ela não tem separações como a gente tem nas traduções, né? Porque nas traduções de algumas Bíblias vem escrito em cima um título, né? Mas o livro da Bíblia mesmo não tem esses títulos, essas divisões, né? São os versículos, né? E os livros separados. Mas aqui no versículo 20, a gente já vê uma introdução ao que vai acontecer no capítulo 23, uma preparação, né? Então nós vimos que vieram avisar a Abraão que havia nascido, né, filhos da mulher de Naor, que é a sobrinha de Naor, né? Mas provavelmente Naor é meio irmão de Abraão também, portanto meio, entre aspas, tio de Milca, né? Então por isso que teria se casado com Milca. Então agora a gente vai ver em Gênesis 23 o andamento da história de Sara, né? O fim da vida de Sara. Aí no versículo 1 do capítulo 23. E Sara, com 127 anos de idade, né, ela veio a falecer. Então a Sara morreu com 127 anos, né? Abraão morreu com 170 e pouco, né? Vai morrer mais para frente. A gente sabe que Sara e Abraão tinham uma diferença de idade de 10 anos, né? Sara é 10 anos mais nova que Abraão. Então, se Sara morreu com 127, na morte de Sara, Abraão tinha 137 anos. E Sara e Abraão tiveram Isaac, Abraão tinha 100 e Isaac tinha 90, né? Então, agora Isaac tem 37. Então a gente vê aqui, a gente consegue já presumir nesse capítulo, né, que a Bíblia já é bem clara, né, nem presumir, né, a Bíblia já é bem clara, então a gente consegue já ver o contexto aqui, né, a gente vê que Isaac já era um homem feito, né, 37 anos de idade, não era casado, ainda morava com os pais, né, então ele ainda ficava ali no seio de Sara e de Abraão. A gente vai ver mais para frente que realmente ele devia ficar assim bem grudado com Sara, realmente, né? Porque vem a passar depois 4 anos da morte de Sara e ele ainda não havia se recuperado, entre aspas, né? A gente nunca se recupera da morte de ninguém, né? Piorou da nossa mãe. Mas ele não conseguia sair nunca desse luto, né? Era um luto eterno. Então a gente vê que Isaac realmente ele devia ser muito agarrado à mãe dele, né? Então ele devia ter um agarramento tão grande. Talvez isso justifique também a demora dele em casar, porque naquela época a mulher quando casava com o homem saía da aba da mãe e do pai e ele passava a ser o homem da casa, né? Então, se Isaac tivesse casado com alguém e Sara viva, ele teria saído e a mulher, ele passaria a viver para a mulher, né? Então, talvez até por isso justifique também Isaac não ter casado já com 37 anos de idade, ainda não era casado, né? Então, no versículo 2, a gente vê: e Sara morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E Abraão veio a lamentar por Sara e chorar por ela. Muitas pessoas usam esse versículo da Bíblia para falar de Sara, né? Porque assim, a gente vê nas pregações, eu percebo nas pregações, metem muito pau em Sara, né? Parece que só Sara que errou, né? Abraão teve tantos erros, também cometeu tantos erros, ninguém questiona Abraão, né? Mas Sara todo mundo questiona. Até falam que Sara morreu, ela estava separada de Abraão, já era separada, e falam que
por conta de ela ter rido quando Deus falou com ela sobre ela ter Isaac, que a promessa era sobre Abraão e não era sobre Sara. Então Sara se separou de Abraão e Abraão foi abençoado e casou com outra mulher. Só que a Bíblia não fala nada disso, são presunções dos pregadores e eles tendem a meter o pau em Sara. Sabe? Infelizmente, a gente viu durante ao longo do nosso estudo que Abraão não era perfeito, né? Foi o que Deus falou, seja perfeito. Se Deus falou, seja perfeito, é que ele não era perfeito, né? Então ele começou, a gente vai ver que até o final da vida dele, ele vai melhorar muito, ele vai mudar muito, mas é uma crescente, ele não era perfeito, né? Ele tem muitas coisas que eles atribuem só a Sara o erro, né? Deitou com Agar, o erro é de Sara. Porém, ele assentiu, ele que falava com Deus diretamente, não era Sara. Sara conhecia Deus pelo que ele falava. Então, cabia a ele falar, não, eu tenho certeza do que eu ouvi, eu tenho certeza do que Deus falou comigo, eu não vou me deitar com Agar. Mas as pessoas julgam muito Sara. Então, alguns pastores usam esse versículo 2 para meter o pau em Sara também, né, para variar. E a gente vê que não é bem assim. Na Bíblia, a Sara é colocada como uma heroína da fé. Ela é mãe das nações. Ela é a única mulher na Bíblia que tem a idade revelada e o tempo de idade na morte. Nenhuma mulher tem essa importância na Bíblia. Então, as pessoas falam muito de Sara, julgam muito Sara, sabe? Eles querem fazer pregações incríveis, querem dar recados para as pessoas, só que aí eles acabam colocando coisas que, assim, você vê nas entrelinhas da Bíblia que não existem, porque você não pode analisar um versículo solto, você tem que analisar um contexto inteiro histórico, né? E o contexto inteiro histórico do antes e do depois desse versículo nos mostram que Abraão estava com Sara, Abraão amava Sara. Tanto que Abraão veio a se casar muito depois da morte de Sara, pelo que nós presumimos. Por quê? Porque quando Abraão é enterrado, apenas Ismael e Isaac vão enterrar o pai. Os filhos que ele teve com a Quetura não vão enterrá-lo. Por quê? Porque deviam ser pequenos. Crianças pequenas não enterravam os pais, somente os adultos. Então ele deve ter esperado um tempo para se casar novamente. Mas as pessoas julgam muito Sara, sabe? Por causa de um versículo. Então agora a gente vai ver com delicadeza assim, o que a Bíblia fala desse versículo. Primeiro, a gente havia visto que Abraão, né, havia fixado residência em Berseba. Berseba é uma terra cananeia que depois vai ser atribuída realmente ao filho Simeão, né, à descendência de Simeão, né? Então é uma terra que está dentro da terra prometida, né, a Abraão e a sua descendência. E ele fixou residência lá por muito tempo. Por que a gente vai ver que é por muito tempo ele fixou residência lá? Porque antes desse acontecimento da morte de Sara, ele já estava lá, né? Quando houve o sacrifício, quando Ismael foi expulso, ele já estava lá. Só do tempo de Ismael ser expulso até o sacrifício deve ter passado pelo menos uns 10 a 15 anos, então já ficou uns 10, 15 anos ali. E aqui a gente vê que ela veio a falecer com 127 anos, porém no capítulo que nós vamos estudar na próxima aula, o capítulo 24, fala que Isaac morava em Berseba. Isaac estava em Berseba quando Rebeca vem conhecê-lo, né? E vem a casar com ele. Então ele estava em Berseba. Então eles tinham residência fixa de anos em Berseba, né? Foi o que eu disse quando a Bíblia disse. E ficou muitos dias em Berseba, eram anos, décadas, não era pouco tempo, não era muito tempo. Porém, para a gente se localizar, Berseba ficava abaixo, indo para o Egito. Hebrom era para cima, subindo. Hebrom era onde eram carvalhais de Manre. Foi onde ele se estabeleceu primeiro, era Hebrom.
onde ele se estabeleceu primeiro, e ali ele achou um lugar muito bom para pastoreio, né? Eles gostaram de ficar ali. Porém, depois eles tiveram que descer, porque aquele lugar não era tão bom para o gado, era bom para se morar por questão deles, né? Pelo local, da sombra das árvores, tudo. Porém, pro pasto dele, pros gados dele, não era tão bom, porque a gente viu que na primeira crise de fome, Abraão desceu e foi para o Egito. Então lá não era tão bom em tempo de seca. E na segunda vez ele desceu e foi para Gerar, né? Onde ele se manteve em Berseba. Então a gente vê que Hebron era um local bom para residência, um local bom para moradia. Porém, eles já haviam percebido que não era um local muito bom para pastoreio. A gente presume pelo texto que diz, e Sara morreu, né? E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron. Então Sara realmente morreu em Hebron. A gente foi avisado pelo capítulo anterior que o Abraão tinha fixado moradia em Berseba, né? E aqui a gente vê que Sara morreu em Hebron, na terra de Canaã. E Abraão veio a lamentar e chorar por ela. Esse veio, na Bíblia, no original do hebraico, significa andar. Realmente, ele veio de algum lugar, ele não estava lá. Então, ele veio de algum lugar para ver a Sara morta. Então, o que a gente deduz por toda a história, por tudo que a gente sabe? Abraão era um homem muito rico, a esse ponto já era um homem muito rico. E não tinha como ele estabelecer apenas um local de residência, fixar apenas um local. Pelo tamanho dos seus criados, pelo tamanho dos seus servos, pelo tamanho do seu pastoreio, dos seus gados, do seu pastoreio, tudo, não tinha como ele ter residência só em um lugar. Até porque a terra não era dele, né? A gente vê que ele era uma nação, né? Ele era uma nação, Abraão. É que ele era peregrino, mas ele não era peregrino de andar na mochila das costas meia dúzia de pessoas. Ele era peregrino de ter uma nação andando com ele. Deveria ser aqui, ó, considerado tantos anos já passados, pelo menos 1000 pessoas estavam com ele. Imagina, era muita pessoa. E eles dividiam terra com outras pessoas, porque eles não tinham a posse da terra, eles viviam ali nos locais fazendo alianças. Então ele fez aliança com Abimeleque e ficou ali no local, só que ele dividia, tanto que a gente viu que houve contenda com relação ao poço. Por quê? Porque devia ter outros pastores na região. Então a gente vê que eles dividiam muito, né, a residência, o local que eles ficavam. Então provavelmente ele deveria ter um pouco de gado em Hebron, nos carvalhais de Manre, porque ali ele também havia fixado, e havia feito aliança com Manre. Tanto que Manre era um colega dele, né? Ele tinha Manre, assim, tanto que Manre que foi com ele lá lutar para salvar Ló, né? Manre e os irmãos de Manre. Então, a gente vê que Manre tinha estima por Abraão, né? E Abraão também por Manre, considerava Manre. Então, Abraão já havia feito aliança com Manre e morado lá em Hebron. E vira e mexe, a gente via que Abraão voltava, lembra? Abraão descia no Egito, era expulso do Egito pelo faraó. O que ele fazia? Voltava para o Carvalhais do Manre. Depois ele descia e ia para Abimeleque. Aí ele sempre voltava para lá. Então, ele tinha residência lá também, ele tinha um local lá que ele já havia feito um acordo com Manre, e lá ele tinha posse de um local, né? Não propriedade, mas ele tinha posse. Então a gente presume o que seria mais óbvio é que ele teria 2 locais. Ele teria então um pastoreio maior em Berseba. A gente vai ver que Berseba é muito maior do que Hebron. Então a gente presume o quê? Que ele tinha essas 2 residências. E realmente ele veio de algum lugar. Então a gente presume o quê? Ela morreu em Kiriat Arba. Na idade dela, se ela morreu, ela deve ter morrido na casa dela. Porque assim, normalmente nessa época, a mulher não saía a passeio com o homem para negócios. A gente já viu que Abraão não estava em casa. Então Abraão devia estar em negócios, né? Nos negócios dele, pastoreio, alguma coisa assim. E então ela
estava sozinha, ela não ia sair nessa época, uma mulher não ficava saindo sozinha. Então ela estava em casa. Então significa que ela morava em Hebrom. Então a gente presume o quê? Que Abraão tinha residência em Hebrom e morava em Hebrom. Porém, ele tinha pastos em Berseba e ia cuidar dos pastos em Berseba também. Isso era uma coisa comum, era uma coisa normal. Apesar da distância, ele não podia se queixar da distância, porque assim, na verdade, ele não tinha propriedade nenhuma, eram alianças que ele fazia. E nessa época era muito difícil se fazer aliança. Tanto que a gente viu que o faraó não quis saber de aliança, expulsou Abraão, né? Então era difícil fazer alianças nessa época. E ele aproveitava das alianças que ele fez. Para que ele vai perder um local ali que ele pode utilizar bem, que está dentro da promessa? Então ele procurava visar garantir a descendência dele, a tranquilidade da descendência dele, para a descendência dele ter por onde caminhar, né? Então provavelmente a gente presume que ele não ia deixar Isaac doido, perturbado, sem ter o que fazer, e os filhos de Isaac, né? Então ele procurava manter ali uma segurança para a descendência dele. Então, ele, esperto do jeito que era, negociador, um grande negociador, ele deve ter tentado manter pontos de segurança para a descendência dele. Então a gente presume o quê? Que Hebrom ali era um local de segurança e residência. Lá era um local muito bom para se morar. Então provavelmente ele deve ter ido lá para morar. E em Berseba não era um local tão bom para se morar. Era um lugar muito bom para pastoreio porque tinha muitos poços. Você cavava e conseguia achar poços. Era um local bom por causa de água, né? Para ter pastoreio você precisava ter água. Porém, para a questão de residência, no Carvalhais de Manre você tinha sombra, você construía a sua tenda ali pela sombra das árvores, era um local melhor para se morar, né? Então a gente presume isso, que eram 2 locais. Então ele provavelmente estava em Berseba, alguém da casa dele deve ter saído e deve ter chamado ele em Berseba, deve ter avisado, Abraão, Sara morreu, né? Provavelmente a gente imagina que fosse uma morte súbita, porque não vem a falar, a Bíblia teria falado pela importância de Sara na história, se ela sofreu de alguma doença, ela veio adoecer e veio demonstrando que ia morrer. A Bíblia se dá o trabalho de falar a idade dela, uma mulher, então falaria também que ela estaria doente. Então revelar a idade de uma mulher e o tempo dela de morte é muito mais sacrifício, né? Muito mais incrível estar na Bíblia do que ela tá doente. Então, provavelmente deve ter sido uma morte súbita, né? Um ataque do coração, alguma coisa assim, que não era esperada. E aí a gente vê que foram avisar Abraão, é isso que fala, né? Foram avisar Abraão, então Abraão veio. Abraão veio porque foram lá e avisaram Abraão. A gente vai ver mais para frente, nesse mesmo capítulo, tem fundamentos para a gente ver que ele morava em Hebrom. Eu vou mostrar em versículos mais para frente que ele falava que ele residia ali em Hebrom. Quando ele vai comprar o túmulo dela, ele fala isso. Então a gente vai ver mais para frente isso. Aí aqui também fala o seguinte, né? Ele veio a lamentar por Sara e chorar por ela. Parece meio redundante, né? Mas não é redundante. Aqui ele está querendo dizer 2 coisas diferentes. Quando o escritor fala que Abraão veio a lamentar, isso quer dizer um sofrimento interno. É um sofrimento que ninguém está vendo, mas ele está sofrendo. Porque tem muita gente, existem absurdos que dizem até que Abraão não sofreu, que Abraão não ligou, que Abraão não estava nem aí, sabe? É muito absurdo, né? Mesmo se fosse, eles tivessem se separado, gente, não é porque se separou que você não vai sentir a morte de alguém, né? É um absurdo. Uma pessoa que teve uma história inteira com você. Aí é totalmente inaceitável isso. Então aqui ele fala em 2 sentidos diferentes. Abraão veio a lamentar.
Ele veio a prantear, a sua alma veio a se angustiar. Então, quando a Bíblia fala, porque às vezes você veio a chorar por ela, parece que é só um choro público, né? Mas não, ele veio a lamentar. Então, realmente, ele sentiu a morte dela, ele lamentou ela ter morrido. Então, aqui você vê também, ele pranteou, ele não acreditava no que estava acontecendo. Mais um indício de que foi algo inesperado, devia ser algo assim que foi de repente, aconteceu algo de repente e ela faleceu. E depois a Bíblia fala e chorar por ela, né? Aqui é uma diferenciação realmente. O lamentar significa aqui. O lamentar significa que ele sentiu em sua alma, né? O seu espírito se angustiou, ele sentiu aquilo internamente, né? Aqui a Bíblia está garantindo pra gente que internamente Abraão sofreu. Quem somos nós para contestar a Bíblia e dizer que Abraão não sofreu? Então, aqui a Bíblia está dizendo pra gente, Abraão sofreu internamente. E está falando, e ele chorou por ela. Chorar por ela, esse já é uma manifestação pública. Então, todos viram ali, Abraão chorou e sofreu. Aí viam externamente o sofrimento dele por ela. Então, o lamento significa um sofrimento interno de Abraão e o choro, o sofrimento externo. Porque parece uma redundância, mas não é. Então, foi isso. Esse choro significa que ele gritou, que ele chorou, que ele bateu no chão, que ele se jogou no chão. Significa isso, a parte do choro. Aí no versículo 3. E Abraão levantou-se de diante do corpo e foi falar com os heteus e disse: aqui é outra coisa que os pastores ficam questionando. Alguns pastores, né? Algumas pessoas questionam. Falar, Abraão, mais um indício aqui que Abraão não sentiu a morte de Sara. Ele deixou o corpo lá, levantou e foi correr atrás do túmulo. Ele chegou, viu que ela morreu, lamentou, chorou um pouquinho, levantou e correu para achar o túmulo. Nem sentiu tanto. Só que tem que se ter cuidado. Por quê? Porque a Bíblia, ela não deixa à toa versículos separados. Porque se tivesse acontecido isso na ordem que esses pastores falam, esse texto estaria no versículo 2, não no versículo 3. Porque do versículo 2 para o versículo 3 tem uma distância. Porque senão não teria lógica do escritor ter deixado um versículo separado. Então ele fez uma pausa na parte de cima e embaixo ele começa com outra parte. Tanto que a gente vê que o versículo 2 termina com ponto final. Ponto final, no versículo 3 começa um novo texto, ou seja, ele não levantou correndo, ele não chegou lá, olhou o corpo, viu, chorou meia hora e levantou e foi. Não, aqui a gente entende no versículo 3 que ele ficou um longo período com o corpo, agarrado no corpo de Sara. A gente entende isso por esse versículo, né? Por ele estar separado do versículo 2, por ele no versículo 2 ter um ponto final, o versículo 3 vir logo depois. Todas essas coisas são muito relevantes, sabe? Na contextualização, no estudo. Então, às vezes a gente julga porque a gente está lendo só o que está dentro. Só que a gente tem que reparar até nos acentos. Uma vírgula faz diferença onde ela estiver posicionada. Então, quando se estuda, você tem que se estudar com cautela, né? A vírgula, o ponto onde está, se o versículo está junto, se está separado. Tem uma lógica para o escritor da Bíblia colocar um versículo separado do outro. Tem fundamento, não é à toa. Senão ele teria colocado no versículo 2. Então aqui realmente a gente considera que houve um tempo, não se sabe, a gente não tem como estimar quanto tempo, mas aqui a gente presume que ele ficou um tempo considerável agarrado ali no corpo dela, chorando, sem acreditar. Aí quando ele conseguiu reunir as forças dele, ele olhou para Deus, confiou em Deus, falou, não, eu vou atrás. E foi atrás de um enterro digno para ela, né? Tanto que a gente vai ver, ele não enterra ela em qualquer lugar. Então aqui é mais um questionamento para quem fala que Sara estava separada de Abraão.
Imagina, Abraão estava com Sara, ele vai ter todo um trabalho agora, toda uma disposição para enterrar ela com dignidade no lugar certo, na terra prometida que a descendência deles vai herdar. Então, sabe, às vezes as pessoas querem falar de casamento e inventam coisa que não está escrito na Bíblia. A gente vai ver mais para frente que ele, agora mesmo nesse versículo 4, que ele mesmo diz, a boca dele fala que ele estava ali em Hebron, ele vivia em Hebron, ele mesmo fala isso, o Abraão. Aí, só repetindo agora, no versículo 3, e Abraão levantou-se de diante do corpo e foi falar com os heteus, né? E disse, no versículo 4, eu sou um estrangeiro e peregrino no meio de vocês. Me vende um lugar de sepultamento aqui, para que eu possa sepultar a minha falecida de diante da minha face. Então aqui a gente vê, né? Ele levantou lá e foi lá falar com os heteus. Por que ele foi falar com os heteus? Ele não estava na terra dos heteus, ele estava no Carvalhais de Manre. Mas o Carvalhais de Manre, ele ficava no meio da cidade, ele não ficava, o normal nessa época, os túmulos eram nos cantos da cidade, nas extremidades da cidade. Eles não colocavam túmulos no centro da cidade, eles colocavam na extremidade mesmo. Então Abraão se deslocou até o local que era a extremidade da cidade, que era do povo heteu. Então ele foi até lá, né? Aqui já não é o Carvalhais do Manre, né? Carvalhais do Manre fica no centro. Aí ele foi até os heteus, mas ainda fica em Hebron. Heteu também é porque Hebron é a cidade grandona, né? Os heteus ali ficam ali perto também, né? Próximo ao Carvalhais de Manre, ali já fica a parte de Maquipéu, mas só que fica na extremidade da cidade. Aí nisso, Abraão levantou-se de diante do corpo e foi falar com os heteus, dizendo: eu sou um estrangeiro e peregrino no meio de vocês. Me vende um lugar de sepultamento aqui para que eu possa sepultar a minha falecida de diante da minha vista. Então aqui ele fala, primeiramente ele fala, eu sou um estrangeiro e peregrino no meio de vocês. Para quê? Para mostrar que ele não tem, não mostra perigo para eles, né? Assim, ó, eu não tô aqui para mostrar perigo, para vocês verem que eu não tenho perigo nenhum, que vocês não têm que temer a mim, eu sou só um estrangeiro e peregrino. Eu tô aqui de passagem, eu não quero ficar aqui, né? Então ele deixa bem claro, ó, vocês não precisam se preocupar comigo. Eu não tô aqui para tomar a terra de ninguém. Então eu não sou um perigo para vocês. Então Abraão tá querendo dizer isso. Me vende esse lugar porque eu não sou um perigo para vocês, né? Porque nessa época não era fácil você vender um pedaço da terra, ainda mais para sepultamento, né? Então ele poderia parecer ser um perigo, né? Assim, não, ó, tá pedindo o túmulo, daqui a pouco vai querer a terra inteira, né? Ele começou a pedir o túmulo para enterrar seu povo. Normalmente você pede o túmulo para enterrar o povo perto de onde você vive. Então, logo mais ele vai pegar toda a população dele, todo o povo dele, vai lutar, vai matar a gente e vai pegar a nossa terra. Então, para deixar claro que não é isso que vai acontecer, Abraão fala: ó, vocês não têm perigo, tá? Eu sou só um estrangeiro e peregrino. Não tô aqui para meu interesse não é roubar essa cidade, eu sou peregrino, não tenho residência em lugar nenhum e nem tenho intenção de residir em lugar nenhum, de ter propriedade de lugar nenhum, eu quero continuar assim andando como nômade, é isso que Abraão fala. Aí Abraão diz: me vende um lugar de sepultamento aqui, para que eu possa sepultar a minha falecida de diante da minha vista. Aqui Abraão fala claramente: me vende um túmulo, para que eu possa sepultar a minha falecida de diante da minha face, de diante de mim, na minha presença. É isso que ele está querendo dizer, perto de mim. É isso que ele está querendo dizer. Me vende um túmulo para que eu possa sepultar a minha falecida perto de mim, para que eu possa, quando eu quiser, viver o túmulo dela. É isso que ele está falando. Então aqui, gente, a gente vê claramente que ele fala que ele passava ali constantemente naquele local,
que aquele local era um local de presença dele, né? Então ali ele tinha uma residência, né? Ali ele tinha uma segunda residência, né? Ou primeira, né? Já que foi o primeiro lugar que ele teve, né? Aí ali ele tinha uma residência, então, porque ele queria sepultar ela ali, porque ali era diante da face dele, diante da vista dele, era aonde os olhos dele, aonde a perna dele alcançaria. A gente enterra os nossos mortos em túmulos próximos. A gente não vai enterrar um morto a 10 horas de distância. Então, é isso que Abraão fala, né? Eu estou aqui nesse local, para mim vai ficar fácil aqui, para mim é muito bom, para mim vai ficar mais cômodo, é melhor, né? Isso que Abraão está falando aqui. Aí no versículo 5 diz: E os filhos de Et responderam para Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, és um príncipe de Deus entre nós. No melhor das nossas sepulturas, sepulta a tua falecida. Nenhum de nós vai te impedir essa sepultura. Ninguém vai te impedir que enterre a tua falecida. E Abraão, então, levantou-se e se curvou diante do povo da terra, aos filhos de Et. Então, o que acontece? Abraão, a gente vê que Abraão primeiro consulta a população, né, o povo da cidade. Ele não foi, porque assim, o dono da caverna que Abraão quer é uma pessoa só, é uma caverna particular, uma pessoa é proprietária. Porém, Abraão não vai falar direto com o dono, vai falar direto com o proprietário. Abraão é um homem esperto, então Abraão faz o quê? Abraão vai, fala com o povo da população, provavelmente não, a gente vai ver mais pra frente que Abraão faz isso na porta da cidade, porque as negociações mais importantes, assim, todas as negociações da cidade eram feitas na porta da cidade, né? Então, os homens que ficavam na porta da cidade eram homens importantes, homens ricos, homens importantes, juízes ficavam na porta da cidade. Então, Abraão falou isso na porta da cidade, ali na entrada da cidade, né? Já falando com todos os homens que decidem sobre os hetitas, né? Aí ele já foi falando para todo mundo. Para quê? Porque se ele fizesse em particular com um homem, o dono da caverna, poderiam achar que ele estava tramando ter a caverna ali próxima. O que ele poderia fazer, assim, eu imaginando, né? Pensando pela cabeça deles. Ele compra a caverna, né? Se fosse a intenção de Abraão. Ele poderia comprar a caverna. A gente vai ver que ele não vai comprar uma caverna qualquer, ele vai comprar uma caverna bem grande, é uma caverna dupla. Então, ele poderia fazer o quê? Ele poderia esconder homens nessa caverna, soldados, e conquistar a cidade. Então, a gente vê que Abraão é esperto e precavido, atencioso, cauteloso. Então, Abraão chega no centro da cidade, na porta da cidade, e fala com o povo da cidade, né? O povo ali que decide na cidade, para deixar claro que ele não é perigo ali. Que, ó, eu não tô na intenção de tomar terra nenhuma aqui, não. Eu sou peregrino, não tenho nem intenção de comprar terra. Ó. Eu sou nômade e quero continuar sendo nômade. É isso que Abraão fala, né? Aí, quando o povo concorda, porque nessa época era muito importante você ter o apoio do povo, né? Para depois o povo não se incitar contra você, não se juntar contra você e talvez ter uma rebelião e atacarem Abraão e o seu povo, achando que Abraão ia invadir. Antes de invadir, eles vão lá e matam o povo de Abraão. Então, era muito bom você ter apoio do povo. E ele foi lá nessa intenção. E o povo apoiou. O povo falou, não, você é um príncipe de Deus. Então, a gente vê aqui que os hetitas, né, que são cananeus, eles reconhecem em Abraão Deus, né? Eles veem que Abraão é profeta de Deus, Abraão é um homem de Deus, então eles reconhecem isso, né? Então Abraão era um homem muito respeitado como um homem de Deus, né? Aí nisso os hetitas falam: ah, não, pode sepultar, sepulta no lugar que você quiser, ó, ninguém vai te impedir de sepultar a tua falecida, vai lá e sepulta. Aí, diante da concordância do povo, né, ele vendo que o povo concordou com ele, não teve resistência, aceitou o pedido dele, ele se curva
para o povo como forma de agradecimento, né? Ele está agradecendo pelo respeito que ele recebeu e pelo povo ter concordado. Aí agora, no versículo 8, ele vai, né? Ele já fez o que ele tinha que fazer, ele foi precavido, esperto, já falou para o povo que ele não queria, já teve testemunhas ali para comprovar que ele não queria fazer arapuca nenhuma, não queria tomar terra nenhuma, não pretendia fazer nenhuma invasão. Então agora ele vai e fala com quem resolve, que é o dono da propriedade. Ele falou primeiro com o povo para que não houvesse nenhuma um massacre, que ninguém viesse depois contra a caravana dele, né? Aí agora no versículo 8 ele vai falar com o dono do lugar que ele quer enterrar, né? Aí ele fala no versículo 8: e falou com eles dizendo: se é da vontade de vocês que eu sepulte a minha morta, mais uma vez ele fala, de diante da minha face, ou seja, se é importante para vocês que eu enterre a minha morta perto de mim, perto de onde eu estou, ouçam-me e falem por mim a Efron, filho de Zoar, né? Então aqui ele fala assim, gente, se vocês concordam que eu enterre a minha esposa, né, a minha morta aqui perto de mim, me ajuda a falar com o Efron, né? Porque o Efron é o dono da caverna que eu quero, né? Já que vocês concordaram, me ajuda, porque o negócio que eu tenho que firmar com ele que é o dono, né? Só ele que pode me vender a caverna que eu quero para enterrar, a sepultura que eu quero, só ele pode me vender. E já que vocês concordam e ele é aqui dessa cidade, é homem dessa cidade, e vocês têm contato com ele, fala com ele por mim, me ajuda a falar com ele que eu não conheço. A gente vê que Abraão não conhece Efron. Abraão não sabe quem é Efron. Tanto não sabe que o Efron vai responder no meio dos homens que ele está falando e ele nem sabia quem era Efron. Ele estava falando com Efron e nem sabia. Então, ele não sabe quem é Efron. Ele fala, por favor, né? Ele sabia que Efron era o dono do lugar que ele queria. Ele fala, gente, por favor, já que vocês aceitam, fala com Efron aí para ele me ajudar, né? Aí ele fala no versículo 9 o que ele quer que o povo fale com o Efron. Só que Efron já está ali sentado ouvindo, mas Abraão não conhece Efron, né? Não sabe quem é Efron, nunca viu Efron, então ele não sabe que Efron está ali sentado ouvindo, mas ele está falando, está fazendo a petição dele no local ali que você fazia negociações, né? Onde se vendia escravos, tudo era feito ali na porta da cidade. Aí no versículo 9. Aí vocês falam para ele, né? O Abraão falando, vocês etitas, falam para ele, por favor, né? Ele falando assim, para ele me dar a cova, né, de Maquipela, né? Maquipela é uma caverna que tem na extremidade da cidade, né? E ela Maquipela significa caverna dupla, né? Então ela deveria ser grande, né? É uma caverna dupla, né? Então, e normalmente se enterrava nas cavernas os ricos, né? Os ricos da cidade eram enterrados na caverna. E ele pede essa caverna lá, que é um local que Deus prometeu para a descendência dele. Então, um homem visionário já pede o túmulo ali no local que Deus prometeu realmente para a descendência dele, né? Aí ele fala, então fala aí por mim, por favor, para que Efron me dê a caverna de Maquipela, que ele tem, né, que é dele, e tá lá na extremidade do seu campo, né? Porque o que acontece? Efron, ele tem um campo grande, e nesse campo grande, na extremidade do campo, tem uma caverna. E essa caverna é essa caverna dupla, né? Aí Abraão tá falando, então, dentro do campo, né? Dentro da fazenda, por exemplo, de Efron, lá no cantinho da fazenda, na extremidade da fazenda, tem uma caverna, né? Dupla. Fala então, me ajuda aí a negociar com Efron e fala para ele me vender a caverna. Ele queria só a caverna, que tá dentro do campo de Efron, né? Dentro da fazenda de Efron. Aí ele continua, pois não importa o preço que ele cobre, né? Não importa o quanto custe. Ele me dá como posse para lugar de sepultamento entre vocês, né? Não importa quanto custe, eu vou pagar. O preço que ele pedir, eu pago.
para que eu tenha sempre um túmulo aqui junto com vocês. Ó, eu não tenho intenção de pegar a cidade de ninguém aqui, eu só quero ter meu túmulo. Ele não precisa, eu não quero nada mais, eu só quero aquela caverna, só para sepultar meus mortos, né? Aí ele fala assim. Aí agora a gente vai ver no versículo 10. Ora, Efron habitava entre os filhos de Et, né? Ele morava ali naquela cidade. E Efron, o Eteu, respondeu a Abraão aos ouvidos dos filhos de Et e todos os que entravam pela porta da cidade, dizendo. Então Efron estava ali, a gente viu que Efron estava ouvindo tudo que Abraão estava falando. Aí Efron mesmo foi e respondeu, né? E Abraão não sabia quem era Efron, porque Abraão pede para ajudarem ele, então Abraão não sabia quem era Efron. Aí no versículo 11: não, meu senhor, ouve-me, né? Efron fala para Abraão: não, por favor, me ouve. Eu te dou o campo também e a caverna que está nele. Eu dou para ti. Na presença dos filhos do meu povo, eu te dou, sepulta a tua falecida. A gente vê aqui como Efron é esperto, né? É que nem aquelas lojas, né? Que você vai, quer comprar uma coisa, a pessoa empurra a outra, né? Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão queria comprar a caverna. Só que aqui Efron está empurrando o campo. Então, quer comprar a caverna, compra o campo também, né? Mas aí Efron, disfarçadamente, fala que vai dar. Só que isso era um hábito na negociação. Ele não ia dar, não é de dado, né? E outra, na Bíblia, né? Entre os hebreus, um sepultamento, um túmulo é muito importante. Então você tem que enterrar o seu morto numa propriedade sua. Você não pode enterrar o seu morto numa propriedade de outra pessoa. E Efron sabia disso. Então foi uma jogada dele, né? Tipo, ó, eu vendo, mas vai comprar o campo também. Compra o campo. Ele tá fazendo uma negociação aqui com Abraão, né? Então ele falou assim: ah, você quer a caverna? Não, mas eu vendo o campo. Se você quiser a caverna, eu vendo o campo. Aí você ganha a caverna. Então ele tá fazendo isso, né? Aí Efron sabia que ele ia comprar, porque você não podia enterrar o seu morto na propriedade de outra pessoa. Por isso que Abraão queria comprar a caverna. A caverna seria a propriedade dele, ele poderia enterrar ali. Mas Efron fala: ah, você quer a caverna? Não, você vai pegar a caverna e o campo. Aí eu dou. Aí Abraão, então, no versículo 12, ele se inclina, né, diante da face do povo da terra, né? Aqui a gente vê que interessante, mais uma indicação, né? Você está vendo aqui o termo diante da face, né? E aqui significa que Abraão se curvou na frente daquele povo. O povo estava ali vendo ele se curvando. Você vê que é o mesmo termo que foi usado quando Abraão falou: ah, deixa eu sepultar a minha morta diante da minha face. Então, ou seja, Abraão estava ali próximo, Abraão ia ficar fácil para Abraão sepultar Sara ali, deixar Sara ali perto dele, o corpo dela, tudo ia ficar bom para ele. Então é mais um indício de que Abraão também tinha residência por ali. Então Abraão se curva, né, agradecendo a Efron, né, tipo, ai, obrigada, né, por não manter resistência, por concordar, né, porque Efron podia ter dito não, né. Então Abraão se curva em forma de agradecimento de Efron ter aceitado, e Abraão fala: e Abraão falou a Efron aos ouvidos do povo da terra. Então Abraão continua falando ali na porta alto, né? Abraão continua gritando ali para que tenha testemunhas do acordo que eles estão fazendo. Aí Abraão fala: mas se tu o deres, eu suplico, ouve-me, dar-te-ei dinheiro pelo campo, toma-o de mim e eu sepulto ali a minha falecida. Então aqui o que Abraão está falando? Ah, tá bom, eu queria comprar só a caverna, mas eu só vou comprar a caverna se eu comprar o campo também? Então tá bom, eu compro o campo. Me fala quanto que eu compro, eu vou comprar o campo então. Se é essa a questão, eu compro o campo. Foi isso que Abraão falou, né? Então no versículo 14... aí o Efron responde para Abraão, né? Depois de Abraão falando: ah, tá bom, eu não queria comprar o campo, mas você quer vender o campo? Se essa é a condição, eu compro o campo. Me fala quanto quer que eu compro. Aí no versículo 15, Efron fala: meu senhor, ouve-me. A terra vale 400 ciclos de prata. O que é isso entre mim e ti? Por isso sepulta a tua falecida. Aqui a gente vê que o Efron fala o valor do campo disfarçadamente, né?
a fim de finalizar a negociação. Mas ele disfarça que esse valor não é nada. Ele fala, não, mas esse valor não é nada, não precisa pagar não. Diante do respeito e admiração que eu tenho por você, Abraão, o que é esse valor? Não é nada. Então, assim, Efron não perde nem a negociação e nem o amigo, né? Então, Efron quer ficar bem com Abraão, mas não quer perder a negociação. Então, Efron fala o valor e fala, mas que é isso, né? Diante da amizade que a gente tem, do respeito que eu tenho para você. Nossa, que dinheiro é esse diante do reconhecimento, de uma grande amizade, de uma aliança? Então ele faz assim, né? Aí no versículo 16 a gente vê então, né, que Abraão ouviu, né, o que Efron falou e concordou. Aí Abraão, né, a gente vê 400 ciclos de prata, a gente vê que é um valorzinho alto. Para a época que se fazia negociações com dinheiro, era um valorzinho alto, não era um valorzinho tão baixo, não. Aí no versículo 16 fala: e Abraão ouviu então, né, o que Efron falou. Aí Abraão pesou a prata na hora ali, né? Abraão já foi ali com o dinheiro que for, o dinheiro que fosse que ele pedisse, Abraão dava. Aí Abraão já olhou para trás, falou com seus servos, né? Já falou para pesarem, ele já tinha balança ali, tudo já pesou. Não sei se Abraão levou, provavelmente tinha ali, porque como ali é a porta da cidade, é o local de negociação, devia ter balança ali na porta da cidade, que era comum haver pagamentos ali na porta da cidade. Então ele já pesou ali na balança para ver se realmente estava certo 400 ciclos. Aí era dinheiro corrente, né, entre eles, era dinheiro vivo, né, era dinheiro assim, que como se fosse dinheiro vivo pra gente, entendeu? Era como se fosse moeda corrente pra gente. É como se fosse, por exemplo, chegar e dar 20 mil reais à vista, assim, aqui em dinheiro, em nota, né? Não em depósito nem nada, em nota. Então ele deu um dinheiro vivo, que se Efron quisesse sair dali e comprar alguma coisa com aquele dinheiro, ele comprava na hora, né? Então era dinheiro vivo, né? Como o real é pra gente, né? A gente vai e compra alguma coisa. Era dinheiro vivo ali para ele. Uma coisa que é interessante, né? A gente vê que Abraão era um homem muito rico mesmo. Abraão podia ter comprado terras se quisesse. Abraão podia ter comprado várias terras se ele quisesse. Mas a gente viu que Abraão, ele confia no que Deus fala para ele. Ele confia na promessa. Ele fala, para que eu vou querer terra? Deus já falou que daqui a 400 anos minha descendência vai herdar tudo isso. E se Deus falou que é para eu ser peregrino, eu vou ser peregrino. Deus mandou eu ser peregrino na terra. E eu vou desobedecer a Deus e vou comprar uma terra? Não, vou ser peregrino. Então a gente vê a obediência de Abraão, né? Porque ele poderia ter comprado, né? E outra coisa que é curiosa, a gente vê que a primeira propriedade de Abraão, né? Pós-promessa, é uma sepultura, né? E Abraão queria comprar só a sepultura, ele não queria comprar o campo, porque Deus havia falado que Deus daria tudo aquilo, né? Mas forçado por Efron, né? Ele foi e comprou. Mas a primeira propriedade e única, né? Primeira e única propriedade na terra de Abraão foi uma sepultura. Porque isso demonstra pra gente que Abraão tinha plena consciência que o que importava para ele não era a moradia na terra, era a sua morada nos céus, era a sua salvação, era a sua morada com Deus, né? Então a gente vê isso claramente. Aí no versículo 17: e o campo de Efron, que estava em Macpela, que estava diante de Manre, né? Estava perto de Manre, né? Hebron é a cidade. Dentro de Hebron tinha o carvalhais de Manre, que é de Manre, né? E tinha esse campo que é de Efron. Era de Efron e agora é de Abraão, né? Então, esse campo, você está vendo aqui, no versículo 17, é mais uma dica da Bíblia dizendo que Abraão morava em Manre, Abraão estava em Manre, porque aqui deixa bem claro, né, qual é a localização do campo que ele comprou, né? E ele fala, diante da minha face, né, diante de mim. E aqui deixa bem claro, ó, que o campo que ele acabou de comprar era diante de Manre, diante dos carvalhais de Manre, que é onde ele vivia, né? Então, o campo e a caverna que estava nele e todas as árvores que estavam no campo, que estavam em todas as extremidades ao redor, foram confirmados. Então aqui começa a descrever o local, né? Então Abraão
pagou pelo campo, teve propriedade do campo, teve propriedade da caverna que estava dentro, de todas as árvores que estavam dentro do campo passaram a ser de Abraão, e todas as árvores que estavam na extremidade do campo, né, ao redor do campo, também foram dados para Abraão. Então a gente vê, né, que esse local era um local bem situado, né, e a Bíblia faz questão de falar em frente a Manre, né, estava diante de Manre. Então era um lugar propício ali para ficar realmente na presença de Abraão, Abraão morando ali, tendo residência também em Manre. Aí no versículo 18: para Abraão como possessão na presença dos filhos de Et, diante de todos os que entravam no portão da cidade. Então, a negociação foi fechada, né? A propriedade foi dada para Abraão na presença de todos os hetitas que estavam ali no portão da cidade. Então, foi firmada, a negociação foi concluída com sucesso, né? Então, no versículo 19: e depois disso, Abraão sepultou a Sara, sua esposa. Aqui a Bíblia deixa bem claro. E Abraão sepultou Sara, sua esposa, né? Então, ela ainda era mulher dele, né? Então, Abraão sepultou a Sara, sua esposa, na caverna do campo de Macpela, diante de Manre, né? Na frente de Manre. Então, realmente, era na frente da presença dele. Ele ia estar na casa dele, ele podia, de vista, ver ali, né, onde ela estava sepultada, né? Ele podia falar para os netos: olha, ali sua avó foi sepultada. Então era perto dele, né? Diante da presença dele, realmente. E no versículo 20: assim, o campo, né, e a caverna que está dentro do campo foram confirmados para Abraão pelos filhos de Et para a posse de um lugar de sepultamento. Então, a gente vê que o fato da morte de Sara não é muito observado nesse capítulo. Parece que nesse capítulo o que é menos importante é a morte de Sara, porque tem pouquinhos versículos sobre a morte de Sara. Os maiores versículos são sobre a negociação, né? Então, mas isso não quer dizer que não tenha sido importante, até porque é colocado até a idade de Sara, né? Ela é a única mulher que tem na Bíblia a idade colocada. Mas o que acontece é que realmente a importância ali é a importância da negociação realmente neste momento. A Bíblia está querendo mostrar a primeira propriedade que foi adquirida por Abraão, que Abraão podia comprar quantas propriedades queria, mas ele obedecia a Deus e não faria isso. Que Abraão já tinha outra residência, tinha duas residências, então Abraão era muito rico, Abraão havia sido muito abençoado e estava prosperando bastante, então a Bíblia queria dizer isso, e a Bíblia coloca de uma forma sucinta a passagem de Sara, porém com muito respeito. Aí, por ser pouco versículo, né? Alguns pastores pensam que a Bíblia não está dando importância para Sara. Falam, colocou só 3 versículos da morte de Sara, porque Sara já não dava com Abraão, Sara perdeu a promessa e se separou de Abraão, Abraão teve que vir lá, por isso que ela morreu cedo, até de morrer cedo falam que foi por conta disso. Mas não, gente, a Bíblia ela é super respeitosa com Sara. Até porque, primeiro, é muito difícil a Bíblia ter um versículo inteiro que fale de uma mulher. E ele separou um versículo inteiro para falar da morte de uma mulher. A Bíblia não fala de nascimento nem de morte de mulher. É muito difícil você ver isso. Só fala quando tem alguma coisa para a gente usar sobre isso depois. Porém, mesmo que falasse da morte de Sara, porque depois a gente vai ver que a morte de Sara vai fundamentar o casamento de Isaac. Mas mesmo que fosse esse o intuito da Bíblia, não se usa a idade. E eles tiveram o cuidado e o respeito de colocar a idade da morte da Sara. Você não vê isso mais na Bíblia em lugar nenhum. Não se fala mais da idade da morte de mulher nenhuma. Então, ela foi muito respeitada pela Bíblia. Porque, assim, a gente tem que compreender que naquela época
falar sobre uma mulher na Bíblia era algo que os homens se incomodavam de escrever. Então, o homem incomodado em escrever, escreveu. Por quê? Porque a Bíblia respeitou Sara. A história de Sara é uma história que merece respeito. E em muitas pregações a gente vê que não tem respeito por Sara, sabe? Atribuem todos os erros da jornada de ambos em Sara. Então a gente vê que não é assim. A Bíblia respeita a história de Sara e os versículos são poucos, mas considerando o contexto da história, aquela época, que ela é a única mulher na Bíblia que tem a idade da morte revelada e que ela tem todo o trajeto dela ali mostrando a finalização, a saída dela da história e a saída com respeito, porque a Bíblia faz uma saída, uma retirada de Sara com respeito. Então, ela não é qualquer mulher e ela é considerada, né, dentre os heróis da fé. E ela não é qualquer mulher, não. Para ser uma mulher, é até muito, porque a gente não vê falarem muito nem da mãe de Jesus você não vê gente falar, você não vê falando de idade da mãe de Jesus, você não vê falando nada da mãe de Jesus. Aí as pessoas vão pregar e querem ficar questionando Sara, mas é que para aquela época, gente, foi algo extraordinário terem falado da Sara como falou, foi muito, tipo, isso foi uma honraria extrema, entendeu? Que é uma mulher, era complicado naquela época, o mundo era machista, era complicado, então assim, foi uma honraria extrema para ela essa passagem que ela recebeu. Então as pessoas às vezes não entendem isso, esse contexto, e falam que a Bíblia não está dando mais importância para Sara, que Sara morreu cedo porque Sara não aceitava a ordem de Deus, que Sara se corrompeu, Sara abandonou Abraão, não tem nada a ver, sabe? E com relação à morte de Sara, é complicado a gente contestar a idade de morte de Sara. Realmente, Abraão, depois da morte de Sara, ainda viveu muitas décadas. Mas assim, a gente pode considerar também que talvez o que tenha acontecido. A gente vê, Isaac já tinha 37 anos de idade, não saía da aba da mãe do pai. E pelo jeito não ia sair tão cedo. Ele devia sim ser aquele que a mamãe dava leitinho, chazinho, devia dar tudo. Então, para que casar? Ele não queria casar. Só que para cumprimento da promessa de Deus, precisa casar. Assim, Deus quer mandar o filho, quer mandar a descendência. Mas o homem tem que fazer sua parte. Ele tinha que ir casar com uma mulher e fazer a ordem natural das coisas. Porém, ele não tinha, ao que parece, ele não tinha interesse nenhum em casar. 37 anos, imagina, o homem na flor da idade já quer casar, já quer. Mas ele não, ele estava ali na mãe, no pai, então ele devia estar ali naquela situação. Então, a gente não compreende, às vezes. Crente tem muito disso, né? Que achar que tudo vem como castigo, como mal, mas muitas coisas ruins acontece não como castigo, mas como propósito para uma coisa melhor acontecer, um bem maior acontecer. Às vezes, realmente, eu não vou dizer que é com certeza, mas às vezes realmente precisou Sara morrer para que Isaac casasse, porque Sara não queria perder Isaac e Isaac também acho que não queria perder Sara, porque ele tinha tudo em Sara, para que ele ia casar? Então, talvez precisou ela realmente morrer nova, porque 127 anos é nova nessa época, se vivia mais tempo, né? O pai de Terá morreu com 200 e poucos anos, então se vivia mais tempo, né? Abraão morre com 170 e pouco, então ela podia ter vivido mais tempo. Mas talvez esse tenha sido o plano de Deus para que a promessa se cumprisse, os planos de Deus viessem, né? Porque senão Isaac queria casar com 100 anos, né? Então, talvez tenha sido uma providência de Deus, né? Aí as pessoas ficam questionando o que Sara fez para merecer morrer. Não, às vezes foi amor demais. Às vezes foi amor demais dela e foi amor demais de Isaac. E às vezes houve tanto amor, houve tanta entrega que Deus precisou tirá-la de cena para que Isaac procurasse uma mulher. A gente vai ver no capítulo 24
que Isaac vai ficar 4 anos lamentando a morte de Sara. E Abraão fica preocupado com isso e manda, sem falar com o filho, nada, ele toma a frente de tudo. O filho já com 40 anos, ele toma a frente de tudo, manda seu servo ir lá, sem avisar Isaac para não dar falsa expectativa, nada, manda ir lá, tomar a esposa para ele voltar. Quando ela volta, o que era comum nessa época é fazer festas de casamento. Você fazia festas de aliança de casamento. A gente vê que Isaac estava tão desgostoso da morte da mãe dele que ele não aceita fazer casamento nenhum, festa nenhuma. Simplesmente Rebeca entra na tenda, eles consumam o casamento ali e não faz nada. Aí fala na Bíblia que Rebeca era uma boa mulher, Rebeca era uma mulher como Sara, entendeu? Aí fala que aí Rebeca começa a confortar o luto de Isaac. Então, realmente, às vezes a gente para pensar, às vezes foi por conta disso que Sara faleceu nova. Mas não que seja um castigo que ela se separou de Abraão, que ela não riu aquela vez, que ela não teve fé. A Bíblia mesmo diz, em Hebreus fala, Sara só concebeu e teve filho na velhice porque ela teve fé. Ela pode ter rido, mas depois ela se converteu. Então, as pessoas julgam muito, né? Igual os erros de Abraão, ninguém fala. Abraão também errou muito, mas se converteu. A Sara também, ela errou muito, mas se converteu.